Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe neste dia, né? E que possamos estar preparados para aprendermos mais um pouquinho a palavra do Senhor. Continuando aqui os estudos sobre o cristão e a armadura de Deus. Nós estamos na parte 3 desse estudo, né? De Efésios, capítulo 6, os versos do 12 ao 18. O versículo 12, que é o versículo que nós estamos nele, né? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Não temos que lutar contra pessoas, contra seres humanos, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Então, neste século, tem muitos príncipes das trevas governando neste mundo, governando nestes governos terrenos e espiritual. Então, nós temos que prestar atenção. Eu já falei no estudo passado sobre esses príncipes e seus principados, né? Então, principados são governos, príncipes, o líder. Então, aqui Paulo está dizendo que a nossa luta não é contra os seres humanos, mas sim contra os principados. São esses governos das trevas, né, que nós estamos vendo em várias nações e se alargando para todas as nações. Contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, hostes, inimigos espirituais. Os nossos inimigos não são os seres humanos. Os nossos inimigos são os espíritos das trevas, que têm a sua hierarquia, né? Significa que os principados têm mais poder do que as potestades. Nós vamos estudar hoje sobre as potestades. No estudo passado, nós estudamos sobre os principados e seus príncipes. Hoje nós vamos focar mais nas potestades. Contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais do mal, da maldade nos lugares celestiais. Quais são esses lugares celestiais? Então, esses lugares celestiais são os ares, né? E eles querem dominar a terra e dominam muitos lugares. Então, em Ezequiel, nós também vimos no estudo passado, né? Ezequiel lá naquela nação, né? Um principado, um príncipe das trevas governava aquela nação. Então, aqui Ezequiel nos fala sobre isto. Então, no versículo 18, nós vimos uma coisa que tem em uma nação ou em um governo que tem a influência desse principado e do príncipe das trevas chamado Satanás. Então, aqui no versículo 18 diz assim: pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Então,
vimos uma das coisas que tem no governo, que é governado por um príncipe, que é dominado pelo príncipe deste mundo. Então, o líder da nação, que nós chamamos, que tem nação que é governada por um rei, ou por uma rainha, outras é pelo um presidente, ou pelo ministro, ou por outra autoridade, né? Então, esse é o príncipe humano, mas que também tem um principado neste governo, nesta nação, e o príncipe, né, espiritual, para estar influenciando neste governo terreno. Preste atenção. Então, quando Deus deu para Adão a responsabilidade para governar a terra, o príncipe do mundo, que ainda não era o príncipe deste mundo, já estava ali para influenciar o governo de Adão. Até que Eva, influenciada por Satanás, levou Adão a também fazer o que ela queria, o que o diabo queria, e assim ele usurpou o lugar de Adão no governo da terra. E assim acontece nestes governos terrenos. Então, tem nação que é influenciada por esse príncipe das trevas. E este rei ou governo, né, o presidente, ele faz coisas ruins. Então, nós vimos que o rei, presidente, governadores e prefeitos, que governam influenciados pelo príncipe deste mundo, são governos cheios de iniquidades, de corrupções e muito sangue de inocente em suas mãos. E como consequência disso, muita maldição, muita pobreza, muitas enfermidades, etc. Então, você pode ver isso em Deuteronômio 30, do 14 ao 20. Deus diz para o povo dele: vocês têm dois caminhos para escolher. O caminho da vida e o caminho da morte. O caminho da prosperidade e o caminho da pobreza. Então, você pode ler lá em Deuteronômio 30, do 14 ao 20, que você vai ler lá Deus falando para o povo dele e para qualquer nação. Agora estudaremos a segunda coisa que tem no governo dos principados humanos que governam uma nação, estado ou cidade. Basta, né, você olhar a diferença de um estado governado por uma pessoa influenciada pelo mal, de um estado ou cidade ou cidade, né, ou nação governada por um príncipe ou líder que governa baseando nas leis de Deus para as obedecer. Então, tem aqueles que governam influenciados pelo principado, né, pelo príncipe das trevas, e este vai fazer tudo que esse príncipe maligno quer, e aquele que é influenciado pelas leis de Deus, né, pelos 10 mandamentos, pela a lei judaica, ele vai tentar levar a nação, as leis sejam feitas conforme as leis de Deus. Então, você vai ver que esta nação que é governada baseada nas leis de Deus, ela é abençoada. Mas as que são governadas, influenciadas pelo mal, elas são amaldiçoadas, né? E é isso que Deus fala em Deuteronômio 30, do 14 ao 20. Os irmãos e irmãs podem ler aí.
Então, nós vamos para a segunda coisa, né? Então, na primeira nós vimos, né, que em Ezequiel, capítulo 28, verso 18, pela multidão das tuas iniquidades. Então, nós estudamos que essas pessoas, que essas nações, estados, cidades, que são governados baseados na influência do mal, eles têm o que diz aqui? Pela multidão das tuas iniquidades. Então, eles têm, né, esta iniquidade, estas coisas ruins. Já expliquei isso no estudo passado. Então, quanto mais uma nação, estado ou cidade é governado por estes principados malignos, mais iniquidades, injustiças, misérias estes lugares se encontram. E mais poder as potestades têm para dominar as vidas das pessoas que moram nestas nações, estados, cidades, ruas, famílias e vidas. Então, quanto mais uma nação é dominada, né, o governo, pelos príncipes, os principados, os príncipes malignos das trevas, mais estes lugares têm as potestades, que são demônios, localizados em algumas áreas, mas eles têm poder sobre aquelas vidas, né? Somente um povo revestido do Senhor dos exércitos e do seu poder, e vestido com todas as peças da armadura de Deus, somente este verdadeiro exército de Deus poderá enfrentar este exército espiritual do mal, que está nos ares, mas interferindo nos governos da terra que dão lugar a ele. Então, eles estão nos ares, mas estão interferindo na terra, no governo humano, né? Nas cidades, nos estados, nas nações, nos bairros. Por isso que você seja um soldado do exército de Cristo, você que já tem Cristo, você precisa ser um soldado do exército de Cristo e que você esteja revestido do Senhor Jesus Cristo e do seu poder, e vestido com toda a armadura de Deus, para que você fique firme no Senhor, fique firme no seu poder, fique firme na palavra, na luta espiritual, né? Fique firme na palavra. Quando a luta espiritual chegar, você permanecer de pé. Então, a luta espiritual se aproxima nesta terra ou desta terra contra este exército do diabo. Então, o exército de Deus tem que estar pronto para quando esse exército do maligno, esses príncipes das trevas chegarem para querer dominar, governar na sua nação, no seu estado, na sua cidade, no seu bairro, na sua rua, na sua família, na sua vida, você está pronto para lutar e guerrear e expulsar esses tipos ou esses demônios, né? Esta luta é primeiro na nossa parte espiritual, na nossa alma e no nosso espírito. Depois virá para o nosso corpo. Temos que vencer Satanás e todas estas partes
todas estas partes, assim como Jesus venceu, não é? Então, a luta que nós passamos começa na nossa parte espiritual. Começa Satanás colocando muitas coisas, ou tentando colocar muitas coisas malignas na nossa mente, nos nossos pensamentos, na nossa vontade. Então, o diabo, ele lança seus dardos, né? São coisas ruins que vai nos tirar da presença de Deus. E nós, com a armadura de Deus, com o capacete da salvação, vamos vencendo este inimigo. Agora estudaremos as potestades espirituais. Nós estudamos os principados, né? São governos das trevas, governando as nações, os estados destas nações, as cidades destas nações. E as potestades são demônios, né? Então, estes demônios estão focados mais na pessoa do que no governo de uma nação. Então, as potestades são demônios que estão mais focados no governo, ou melhor, estão focados mais na vida da pessoa do que no governo. O governo é os principados e seus príncipes, né? Estes demônios são territoriais, ou melhor, eles lideram lugares específicos para alcançarem a vida das pessoas que moram naqueles lugares. Então, eles são territoriais. Lá em Marcos 5, do 8 ao 10, nós podemos ver isto, né? Então, vamos ver aqui. Marcos 5, do 8 ao 10. Marcos 5, do 8 ao 10, diz assim: Porque lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Então, o que nós estamos? Nós estamos lendo aqui. Jesus expulsou uma legião de demônios que estava em um homem, não é? E estes demônios, no versículo 10, e rogaram-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. A província ali era o lugar onde eles dominavam, onde eles governavam, onde eles habitavam, e eles queriam ficar ali dominando a vida daquelas pessoas. Então, esses demônios, essas potestades, eles são mais territoriais. Eles gostam de estar em um certo território. E eles gostam de dominar a vida das pessoas. Então, aqui em Marcos 5, a gente pode pegar mais do 7 em diante, ou do 5, né? Aqui o versículo 5 diz assim: andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Então, esse demônio, ele vivia dentro daquele homem, né? Aquele homem era escravo, então ele já tinha tomado posse da vida daquela pessoa. E essa pessoa, ela clamava pelos montes e pelas sepulturas, ferindo-se com pedras. Então, essa pessoa, aquele homem, não tinha sossego na sua vida.
porque a vida dele tinha muitos demônios, quase 6.000 demônios. Então eles moravam na vida, eles se apossaram da vida daquela pessoa. Por quê? Porque essas potestades, eles são territoriais. Eles fazem parte de um território, seja rua, seja cidade, seja bairro, seja família, seja pessoa. Ele quer destruir as vidas individual. São demônios opressores, dominadores. Então, por isso Jesus disse assim, né? Sai deste homem, espírito imundo. Espírito imundo, não é? Porque todos eles são imundos. Então, são demônios opressores, dominadores. É aí onde entram as diversas religiões e seus líderes, para escravizarem os seus liderados, levando assim estas pessoas ao engano e mentira, para que estas pessoas que rejeitam o verdadeiro Salvador adorem a Satanás. Então, essas potestades, eles são territoriais e eles fazem tudo para levar essa pessoa à miséria, à morte, né? Eles dominam. Então, um dos motivos ou de uma das maneiras de eles escravizarem essas pessoas é através da religião. Então, esses demônios, né, que enganam e mentem, né, estas pessoas não, para que essas pessoas, então eles levam essas pessoas a não acreditarem mais na verdade quando ela se revela a eles. Essas pessoas que seguem uma religião falsa, uma mensagem distorcida, né, uma interpretação errada, uma interpretação humana da palavra de Deus. Então, quando a verdade aparece, como é o nosso caso agora nos últimos dias, as pessoas não crerem mais na verdade de Deus e se desviam, né? Então, Satanás, ele está fazendo um bom trabalho. Ele está enganando através da mentira muitas pessoas. Através da religião, são muitos tipos de religião, né? E até mesmo no meio evangélico, esses demônios têm entrado e têm usado os dele lá dentro dos templos, né? Dentro das congregações, e tem enganado muita gente, levando essas pessoas a acreditarem em um engano, em uma mentira. Para quê? Para destruir essa vida. Quando a verdade chega, as pessoas não creem mais. O que é que eles querem destruir? A alma. A alma desta pessoa que faz isso, né? A pessoa que engana a outra, a pessoa que já é usado pelo maligno. Então, a alma dessa pessoa já está morta. E elas não querem mais a luz que é Jesus, pois elas já se acostumaram com as trevas, com o pecado. Elas já amam Satanás e já escolheram o diabo como o seu Deus, como o Senhor e Deus delas. Então, a pessoa, né, muitas vezes faz parte de uma religião que adora Satanás, porque Satanás já enganou essas pessoas e já matou a alma delas, e elas agora já não querem mais Jesus, já não creem mais em Jesus, já não querem mais Jesus, já odeia Jesus. E Jesus diz bem aqui em João 3, verso do 19 ao 20, Jesus diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz,
porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Então, essas pessoas, elas não querem saber de Deus, porque elas já têm a sua alma morta. Elas já são do maligno. Elas odeiam a Jesus. Por quê? Porque já acreditaram na mentira do maligno. E os demônios, essas potestades, já dominam a mente delas. Aqui em Romanos 1, eu vou ler bem aqui, capítulo 1, do 18, Romanos 1, do 18 em diante, mas eu vou ler bem aqui o 20. Vou ler bem aqui o 20, diz assim: porque as suas coisas... Vou ler do 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inesculpáveis. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui? Está dizendo que tudo que o homem precisa saber sobre Deus, basta olhar para a sua criação. E ele já sabe que existe um Deus que criou todas estas coisas. E ele precisa adorar este Deus criador. Mas os homens não adoram esse Deus. Então, versículo 20, versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Então, essas pessoas que já foram enganadas e eles amam o pecado, eles não querem saber de Jesus. Eles odeiam Jesus. Por mais que eles vejam a luz de Cristo, menos eles querem acreditar. Então, as potestades são seres espirituais dominados pelos principados. Então, as potestades são autoridades menores que os principados. Então, eles são de hierarquia mais baixa, né? Eles são dominados pelos principados. Então, eles recebem ordem dos principados para dominarem territórios, lugares, bairros, famílias e vidas individuais e trazerem terror para aqueles lugares, bairros, ruas, famílias, vidas que são alcançadas e dominadas por eles. Por isso os demônios lá disse para Jesus: não nos tire dessa província, não nos mande para outro lugar, nós queremos ficar aqui. Por isso você, como um servo do Deus vivo, você é um soldado de Cristo. Onde você mora, você deve estar revestido de Cristo e do seu poder.
e vestido com toda a armadura de Deus para poder enfrentar estas potestades. Quando você vê a ação delas na nação que você mora, no estado que você mora, na cidade, no seu bairro ou em outro bairro, né? Tanto faz no seu bairro como em outro bairro, na sua rua ou em outra rua, na sua família. Você precisa estar preparado quando você vê a ação destas potestades. E nós vemos a ação delas, né? Esses demônios, eles se aparecem em ruas do nosso bairro que são mais perigosos do que em outros. Tem bairros que são mais perigosos do que outros. Por quê? Porque tem mais demônios, potestades poderosas. E tem potestades que são mais poderosas do que outras. Então você, como um verdadeiro soldado de Cristo, com a autoridade que Deus lhe deu, você repreenderá esta potestade do mal e expulsará deste lugar ou vida, né? Porque às vezes, como Jesus expulsou aí, essa legião de demônios estava dentro de uma só pessoa. Então você precisa estar preparado para, na hora que ver, na hora que você perceber, na hora que você sentir, você repreender. Assim como Jesus fez com Pedro, né? Pedro ali estava sendo influenciado, estava sendo usado por uma potestade, por um demônio, colocando na mente dele coisas que Deus não se agradou. Então nós devemos ter cuidado, porque o diabo também quer nos alcançar, não é? Vida, lugar ou vida em que ela está ou quer fazer morada. Então o diabo, ele quer morar na sua vida e na minha vida. Por isso nós temos que estar preparados com a armadura de Deus, revestido do poder de Deus, revestido do Senhor e do seu poder, para expulsar o demônio. Agora tem muitos demônios sendo soltos. Por isso você deve estar sempre em oração. Orai sem cessar. Não podemos baixar a guarda. O soldado de Cristo não baixa a guarda. Ele sempre está preparado para a guerra contra o seu inimigo. E o nosso inimigo não são os seres humanos, mas os seres espirituais do mal. E também em jejum. Então nós temos que estar em oração e jejum, aqueles que podem jejuar. Aqueles que não podem, não jejuem, mas estejam em oração. Lembre do que Jesus falou em Mateus 17, 21. O que foi que Jesus falou em Mateus 17, 21? Então vamos lá ver o que foi que Jesus falou. Mateus 17, 21. Jesus disse o seguinte: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Esta casta de demônios. Então, Jesus está dizendo que tem certos tipos de demônios, de potestades, que só saem com oração e jejum. Mas o que Jesus está dizendo? O que significa isso? Jejum e oração. Significa que a pessoa tem que estar em comunhão com Deus. Se a pessoa não estiver em comunhão com Deus, fica difícil para ela expulsar esses demônios, né?
Então, Mateus 17, 21, ou melhor, tem certos tipos de demônios ou espíritos malignos que não é qualquer pessoa que tem poder para lhes expulsarem, mas somente pessoas que, estando em oração e jejum, não é? Que Jesus disse, estando em oração e jejum, ou melhor, estando em uma verdadeira dependência do Espírito de Deus, pois estes demônios são de uma hierarquia maior do que outros. Ou melhor, eles têm mais poderes do que outros demônios. E somente uma pessoa que tem uma vida no altar de Deus, que tem a sua vida revestida de Cristo e do seu poder, e que é vestido de toda a armadura do Pai Eterno. Esta pessoa vive em oração e jejum. Esta pessoa é guiada pelo Espírito Santo do Pai Eterno. E nenhum anjo caído, nem demônio tem poder sobre ela, pois é o próprio Cristo o próprio Cristo, o príncipe do exército do Deus vivo, não é? Quem luta nesta vida ou nesta pessoa. Então, a pessoa que vive em comunhão com Deus, que vive obedecendo a palavra de Deus, que vive em oração e jejum, que está em plena comunhão com o Pai Eterno, essa pessoa tem todo o poder de expulsar qualquer demônio. Por quê? Porque é o príncipe do exército de Deus quem está lutando a luta dela. E ela já é vitoriosa, porque a Bíblia diz que em Jesus somos mais do que vencedores. Então, em Josué, capítulo 5:13, nos diz o seguinte. Então, Josué, capítulo 5, versículo 13, diz assim: E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então, ali era Jesus se apresentando a Josué como sendo ele o príncipe, aquele que estava à frente do exército de Deus, tanto dos humanos como dos anjos. É ele quem nos dá a vitória contra esses principados e contra estas potestades do mal. Então, Marcos do 5 ao 10 eu já li, Mateus 17, 21 também. Então, tem certos tipos de demônios que para expulsarmos não pode ser uma pessoa de qualquer maneira, de qualquer jeito. Tem que ser pessoas que estejam em plena comunhão com o Pai Eterno. Então, por isso Paulo diz que a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra estes seres espirituais do mal que usam estas pessoas, tanto nos governos como nos territórios que são
nações, estados, cidades, bairros, ruas, famílias e pessoas individuais. Olhe para estas pessoas humanas que são dominadas pelo príncipe deste mundo, né? E ore por ela. Não sinta raiva delas, mas daquele que está usando estas pessoas. Lute para que esta pessoa saia das garras destes principados e destas potestades do inferno. Então, muitos governos estão escravizados por esses demônios, né? Por esses principados, pelo príncipe dos príncipes do inferno, que é Satanás. E precisamos orar, por isso a Bíblia diz para a gente orar pelos nossos governantes. Devemos orar para que Deus tenha misericórdia deles. Seja bem-vindo, Dorinha, que o Senhor te abençoe. Então, você está obedecendo o que a Bíblia lhe manda fazer? Você está orando por suas autoridades, pelos seus governantes, pelo seu presidente, pelos seus prefeitos, vereadores, deputados? Você está orando? Você está fazendo o que Deus manda? Ore também por seu pastor, pois também ele é uma autoridade espiritual, uma autoridade religiosa. Ore pela sua família, pelo seu esposo, os seus filhos. Ore, porque o seu esposo também é uma autoridade na família e o diabo quer destruir ele. Ore pela sua mãe, que também é uma autoridade na família. A nossa nação está assim também é culpa nossa, pois não temos feito a nossa parte como soldados do exército de Deus, do Deus vivo, né? E temos sido presa fácil para as potestades e principados. Basta olhar para a nossa nação. Então, se a Igreja de Cristo estivesse orando pelos nossos governantes, repreendendo os demônios, repreendendo essas potestades, para o nosso estado, para a nossa cidade, para o nosso bairro, para a nossa rua, para a nossa família, para a nossa vida, para os filhos. O mundo, o Brasil e o mundo não estaria assim. O problema é que nós não estamos orando como deveríamos. Na nossa vida não está diante de Deus como deveria. E o Satanás e os demônios não têm medo dessas pessoas que não têm comunhão com Cristo. Pelo contrário, ele zomba destas pessoas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Então, nós já estudamos sobre os principados e as potestades. Os principados são anjos caídos que estão nos governos humanos do mundo, né, das nações, para influenciar nesta nação, para que ele tenha o poder de dominar as pessoas destas nações, para que os outros anjos caídos, que são demônios, tem a hierarquia mais baixa, né? Que eles tenham mais acesso às vidas. Já pensou uma nação corrupta, onde os seus moradores não têm acesso à saúde, não têm acesso à educação, não têm acesso a emprego? Como vai ficar essas pessoas? Essas pessoas vão fazer coisas ruins. Os demônios têm mais autoridade, mais poder de levar essas pessoas a muitas coisas ruins, aos crimes, ao roubo, às drogas, tudo que não presta. Por quê? Porque o seu governo é corrupto, a sua população não tem emprego, eles vão roubar e vão fazer muitas outras coisas ruins. Então devemos orar pela nossa nação. Devemos orar pelo nosso país, nossos estados, nossas cidades, nossos bairros, nossas ruas, nossa família, nossa vida, para que possamos
repreender com autoridade estes demônios. Que o Senhor nos abençoe. No próximo estudo eu vou falar sobre a armadura de Deus para todo o seu filho, para todo o seu soldado. Nós somos soldados de Cristo e precisamos estar vestidos com a armadura de Deus para entrarmos nessa guerra e sermos vitoriosos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela tua palavra que nos ensina como funciona este mundo visível, influenciado pelo mundo espiritual, do mal ou do bem, influenciado pelo Senhor ou pelo diabo. Então, que possamos, Senhor, ter a influência, ter as leis vindas do Senhor, não do inimigo. Que o Senhor abençoe a nossa nação. Que o Senhor abençoe o nosso estado. Que o Senhor abençoe a nossa cidade. Que o Senhor abençoe a nossa família, a nossa vida. Que o Senhor nos proteja de todo mal. Assim eu te peço por cada um dos irmãos e irmãs que estão ouvindo esse estudo. Que o Senhor nos livre de toda a potestade maligna e desses principados do inferno que governam muitas nações, inclusive a nossa. Que o Senhor repreenda todos estes demônios bem para longe da nossa nação. Tudo isso eu te peço no nome de Jesus. Amém. Mande esta live para outras pessoas. Que você dê o seu bonzinho. Seja bem-vinda, Cleia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Mande essa live para frente, para outras pessoas. Dê o seu bonzinho. Aperte lá no sininho. Se inscreva no meu canal. E que o Senhor lhe abençoe, lhe guarde e lhe proteja de todo mal. E até a próxima live, até terça-feira.